Dedo na Ferida é o videocast da Associação Salvador. Um espaço para conversas transformadoras e questões fundamentais para construir uma sociedade mais inclusiva. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Dedo na Ferida. Um espaço onde vamos falar abertamente sobre temas que muitas vezes ficam à margem, mas que são fundamentais para construir uma sociedade mais inclusiva. Eu sou o Salvador Mendes de Almeida, fundador da Associação Salvador, e hoje tenho o privilégio de entrevistar a Catarina Oliveira, que será a anfitriã dos próximos episódios. Catarina, muito obrigado por estares aqui e embarcares neste projeto. Obrigada eu. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer receber-te e falar contigo. Para quem não conhece a Catarina, ela é uma ativista com deficiência motora e uma referência na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. É criadora da página Espécie Rara sobre Rodas. Catarina, antes de começarmos, conta-nos um bocadinho como é que foi e como é que tem sido a tua trajetória até aqui. Então, bem, isto daria para 5 podcasts, não é? As nossas trajetórias, não é? Mas antes de mais agradecer-vos por terem feito este projeto e por me terem convidado. E de facto o meu caminho até aqui, eu não nasci com uma deficiência, portanto acho que isto é importante também para quem não me conhece perceber. Há 8 anos atrás, há 8 anos, adquiri uma deficiência motora e durante 27 anos vivi enquanto pessoa sem deficiência e de facto a minha trajetória durante esses 27 anos não teve nenhum cruzamento com a deficiência. Eu lembro-me até de ter um amigo na escola que eu acho hoje em dia que era uma pessoa autista, mas na altura nem tinha esse pensamento e de facto quando aos 27 anos adquiri uma deficiência motora, eu reagi bem ao que me aconteceu, ou seja, foi uma adaptação, mas eu não tive propriamente um período de revolta ou de luto, mas quando saí da reabilitação, não é? E tu sabes os períodos longos de reabilitação, e vim para a vida real, digamos assim, comecei-me a perceber que de facto a sociedade não estava preparada para mim, e comecei a trabalhar ou a divulgar um bocadinho todas as barreiras que já vamos falar e que nós enfrentamos, e hoje em dia faz parte do meu trabalho. Claro, também me formei-me em nutrição, dou consultas de nutrição, sou nutricionista também, mas hoje em dia grande parte do meu trabalho está mais na área desta awareness, não é? Digamos assim, para a inclusão da pessoa com deficiência e para a defesa dos nossos direitos na sociedade. E foi fácil adaptar-te e aceitar-te esta nova condição? Como é que foi esse processo? Olha, eu neste meu trajeto tenho conhecido muitas pessoas com diferentes deficiências e de facto eu acho que um momento tão transformador como é, eu não tive um acidente, portanto eu tive uma inflamação na medula, foi uma questão de saúde, eu acho que a forma como nós nos adaptamos é estritamente individual, depende muito da rede de apoio que tu tens, depende muito de como é que tu estás naquele momento mentalmente e eu de facto eu não tive, para mim não foi... eu não posso dizer que foi difícil, foi um processo de adaptação, eu tive que me adaptar, não é? Eu fazia a minha vida de pé, agora faço a minha vida sentada, mas eu não tive propriamente, e isso até foi uma luta interna comigo, de, meu Deus, porque é que tu estás aparentemente bem quando todas as pessoas estariam à espera que tu estivesses mal? Claro que eu lembro-me de ter momentos em que eu ficava super chateada porque as coisas eram feitas mais lentamente, não é? Tu sabes, quer dizer, eu de antes uma pessoa tomava banho em 1 minuto, hoje em dia não é bem assim, ou chegas à casa da praia, queres ir jantar com os amigos, não te despachas em meia hora, provavelmente. E, portanto, eu lembro-me de ficar meio irritada com isso, com a morosidade das coisas. Mas depois acabei por me habituar. Hoje em dia também já faço as coisas bem mais rápido e, portanto, o meu processo de adaptação foi um processo de adaptação, mas eu não posso dizer que tenha sido difícil. Eu acho que o mais difícil foi ter voltado à vida, digamos assim, enquanto pessoa com deficiência e me ter apercebido das barreiras e das dificuldades que eu nem sequer passava pela minha cabeça. Claro. E isso vai-se aprendendo no dia-a-dia, não é? Claro. Um dia de cada vez. Olha, vamos agora também fazer aqui um pequeno jogo para quebrar o gelo e para que os nossos ouvintes conheçam um bocadinho mais de ti. Eu faço-te algumas perguntas e tu só tens de escolher a tua resposta, pode ser? Boa. Então, preferes agir ou aceitar? Agir. Preferes reclamar ou sensibilizar? Sensibilizar, depende do meu humor, mas sensibilizar, sim. Preferes-te autorrepresentar ou ser representada? Prefiro-me autorrepresentar. Sim. Muito bom, muito bom. Catarina, como é que a tua jornada como ativista começou?
se foi algo planeado ou foi algo que aconteceu naturalmente e espontaneamente, que tu foste tendo mais... Olha, eu acho que tenho que dizer que foi algo que foi acontecendo, porque eu de facto comecei, o início deste meu trabalho começou no Instagram, ou seja, quando eu criei a página que tu falaste no início, inicialmente não era Espécie Rara sobre Rodas, era a minha página pessoal, e eu comecei a partilhar, principalmente em stories, lembro-me de partilhar algumas situações que eu ia vivendo no meu dia-a-dia, como é que foi quando eu voltei à faculdade, pequenas coisas, ia partilhando sempre no meu registro, que tu sabes que é um bocadinho mais humorístico, não é? E as pessoas iam se identificando e, principalmente, quando eu voltei a sair à noite, quando eu voltei a viajar com os amigos, nesses ambientes onde não se vê tantas pessoas com deficiência, aliás, não se vê em lado nenhum, mas nesses específicos, e eu comecei a sentir-me efetivamente uma espécie rara. E então começava a dizer na brincadeira que me sentia sempre uma espécie rara, era sempre a única, ou entrava num sítio e as pessoas olhavam sempre imenso. E então eu comecei a pensar, se calhar as pessoas começaram a se identificar e dizer, eu também me sinto como espécie rara, ou assim. E então eu mudei o nome na altura do Instagram para o projeto Espécie Rara sobre Rodas. E aí comecei a partilhar com mais consistência, também comecei a perceber, tive conhecimento do capacitismo, não é? Que é a discriminação contra as pessoas com deficiência, comecei a partilhar mais informação sobre isso e comecei a perceber que principalmente pessoas sem deficiência se começaram a identificar com o assunto no sentido de, olha Catarina, eu acho que já pensei assim, sempre tive muita pena das pessoas com deficiência, nunca achei que a vida da pessoa com deficiência pudesse ser plena, independentemente das diferentes realidades, e comecei a ganhar seguidores, e falo do Instagram porque realmente foi o Instagram que depois me catapultou para a vida real, para estar aqui com vocês, para estar nas palestras, etc, etc. Tu atualmente tens muitos seguidores, acho a tua página. É 54 mil ou assim, sim. Espetacular. Sim. Eu acho que é fixe, principalmente porque sabemos que o tema da deficiência é um tema que muitas vezes assusta as pessoas e as pessoas não querem saber, não é? A menos que lhes toque, a menos que... e nós vemos que às vezes vamos criando alguns champions, não é? Neste tema, tipo uma pessoa com quem tu falas e que fica cativado por aquele tema, mesmo não tendo ninguém com deficiência, mas isto é muito raro. E, portanto, se as pessoas puderem fugir do tema, ainda fogem. Portanto, fico feliz de ter ali uma comunidade que está interessada no tema, pelo menos. E olha, quais é que foram os principais ou os maiores desafios que tu enfrentaste ao tornar-te também uma voz ativa pela inclusão? Eu acho que uma das coisas que ajuda bastante é a forma de tu te expressares, a tua linguagem, que comunicas muito bem, e para além de seres uma mulher bonita e sempre com uma conversa também bastante interessada e construtiva. Mas gostava de perguntar quais é que foram assim, os maiores desafios que tu encontraste. Olha, eu acho que os maiores desafios têm sido, maioritariamente, claro, que nós que utilizamos cadeira de rodas, um dos grandes desafios de nós podermos trabalhar sequer ou sair de casa são as barreiras físicas, não é? Nós temos imensas barreiras físicas à nossa volta que muitas vezes nos impedem até às vezes de ser ativistas, quer dizer, eu posso ter uma voz dentro de casa no meu Instagram, mas se eu quero ir a um sítio falar presencialmente ou até um movimento na rua, etc., todas essas barreiras se acumulam, não impedem, mas dificultam bastante a nossa vida. E às vezes impedem. Mas eu acho que as barreiras que mais me impactaram, porque eu acho que até era um bocado inocente, honestamente, não tinha esta noção, então foi um choque muito grande a questão das barreiras atitudinais, ou seja, a forma como determinadas pessoas nos tratam. Quer dizer, tu notas, mesmo em ambiente de trabalho, sei lá, eu tenho tantas experiências de a forma diferente como as pessoas me tratam quando me veem a chegar ao sítio e não sabem que eu estou ali ou para ser oradora, ou para trabalhar, ou para lhes aportar algum valor, e como muda a forma de tratamento quando percebem que eu estou ali em equidade com elas. Porque no início elas só viam uma cadeira de rodas. E é tipo, que gira, esta menina chegou aqui, saiu de casa, veio com a sua cadeirinha. E, portanto, eu acho que esta visão inferior que as pessoas muitas vezes sem querer têm para connosco, acho que foi a coisa que mais me impactou, e mesmo a forma infantilizada como algumas pessoas nos tratam. E quer dizer, eu penso, eu tenho 36 anos, eu sou uma mulher, eu tenho a minha família, eu tenho a minha independência financeira e sou tratada de uma forma muito infantil, e isto é muito pior, por exemplo, quando tens uma deficiência cognitiva ou alguma coisa até mais fora da norma. Portanto, eu acho que isto foi o que mais me impactou, e também acho que é o que mais me impacta no meu trabalho no dia-a-dia, que parece que estás constantemente a ter que provar que és uma pessoa como as outras, não é? Tens uma característica específica, mas que és uma pessoa como as outras.
por isso é que estamos aqui hoje. Exatamente. Também a falar sobre este tema. Exatamente. E para tentar ao máximo normalizar todos estes temas. Existe algum momento, alguma conquista neste teu percurso que te tenha marcado? Olha, eu acho que ao longo de todo este meu percurso, o facto de estar a chegar a mais pessoas marca-me diariamente. Acho que quando fui convidada pela Comissão Europeia para ir à Comissão, não é? A Bruxelas, ver a aprovação do Cartão Europeu da Deficiência, acho que foi um marco muito interessante, porque, pronto, viver aquele ambiente europeu ali, todas as decisões, estar com outras pessoas com deficiência que estão ali todos os dias e sem deficiência também, acho que foi, e veio do Instagram, portanto, foi uma coisa que me conheceram ali. Depois, acho que há pequenas coisas, como eu costumo dizer, pequenas grandes coisas que vão acontecendo. Por exemplo, ainda no outro dia recebi uma mensagem de alguém que vai fazer um alojamento, um turismo rural, e que, porque me segue, quer fazer uma casinha adaptada. Ou seja, não fui eu, mas lembrou-se daquele assunto porque seguia a minha página, de género. Ou a mãe de uma menina que se desloca em cadeira de rodas, que uma vez me disse que ela viu o meu vídeo a abrir portas, que eu fiz um vídeo, como é que eu abria as portas hoje em dia, e que ela viu o vídeo e começou a tentar abrir as portas sozinha, a aplicar aquelas práticas. Ou seja, isto são coisas pequeninas, mas que eu fico verdadeiramente feliz, porque acho que tem um impacto muito real nos negócios das pessoas, nas vidas das pessoas, simplesmente por estar, ou seja, por haver um spotlight ali, que é o meu Instagram, sobre a deficiência. Portanto, eu acho que seja na Comissão Europeia, seja nestas coisas mais da vida diária, sinto que o meu trabalho vai tendo um impacto, mais visível, menos visível, mas vai tendo. Não, é espetacular todo esse trabalho e é como tu dizes, e bem, não só na Comissão Europeia, mas também nestas pequeninas coisas, nos jovens que acabaram de ter uma deficiência e que estão sozinhos. Exatamente. Muitas vezes também esta sensibilização é muito importante também para os pais e familiares que procuram também todas estas sem dúvida referências e programas e atividades. E esses teus testemunhos também são mesmo muito importantes. Obrigada. O tema deste podcast é precisamente falar sobre o self-advocacy. Para ti, o que é que significa ser uma self-advocacy? Olha, eu acho que é mesmo o tu falares por ti e defenderes os seus direitos enquanto cidadã. Neste caso, sou uma cidadã com deficiência e, portanto, eu acho que nós, quando falamos de advocacy, quando falamos de ativismo e tudo mais, pensamos muito no ativismo da rua, não é? Nas coisas, nas marchas, nos eventos de rua, que são super importantes e mobilizadores e que muitas vezes até são o que chamam mais a atenção. Mas eu acho que este ativismo individual, este advocacy individual que nós podemos todos ter, está nestas coisas simples do dia-a-dia, de nós muitas vezes irmos a um sítio e sensibilizarmos aquele local para ser mais acessível, ou termos uma interação com alguém e sensibilizarmos aquela pessoa para não tratar as pessoas de forma infantilizada, não falar só com o meu acompanhante, falar diretamente comigo. E eu acho que estas pequenas coisas vão fazendo com que os nossos direitos de alguma forma prevaleçam ou sejam mais garantidos, não é? Enquanto pessoas com deficiência. Porque eu, quando não era uma pessoa com deficiência, eu de facto, quer dizer, isto é quase inocente, mais uma vez, mas eu não pensava que efetivamente havia uma franja da população que, por ter uma deficiência, seja ela qual, não tem direitos básicos como o direito de acesso, não é? Que é um direito tão básico, não é? Na Convenção nós temos a acessibilidade como um direito humano, na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e nós não temos esse direito garantido. E, portanto, também este papel de nós sermos ativistas em nome individual e em nome próprio, também é muito importante no nosso dia-a-dia e pode não ser a mudança mais expressiva de sempre, mas acho que vai tendo pequenas mudanças que são também muito importantes. Isso é mesmo importante. Sim. E acho que cada um de nós pode fazer esse papel no seu dia-a-dia, tendo ou não tendo uma deficiência. E era isso que eu ia acrescentar, exatamente, tendo ou não tendo uma deficiência, sim. O que é que tu dirias a alguém que não sente que tem voz ou que não tem força também para lutar pelos seus direitos? Que mensagem é que tu dirias a essas pessoas? Olha, em primeiro lugar eu diria para procurarem um psicólogo. E estou a falar mesmo a sério. Ou seja, eu acho que a deficiência e o viver com uma deficiência nos dias de hoje pode impactar imenso a nossa saúde mental. Porque a nossa vida muitas vezes é uma luta constante. E eu acho que há muitas pessoas que não têm força sequer
Claro, porque muitas vezes não têm condições. Eu sou muito privilegiada, eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma família estruturada, eu tenho a minha casa, eu posso sair de casa, eu tenho o meu carro. Há pessoas que não têm isto e claro que isso também é uma parte. Mas o que eu vejo muito de pessoas com deficiência que vão falando comigo é que, de facto, há uma parte da saúde mental que está muito danificada em muitas pessoas porque realmente é uma luta muito difícil. Diariamente tu queres fazer as coisas e parece que tens que andar sempre com um livro de reclamações debaixo do braço, porque tu tens de estar sempre a reclamar. E, portanto, eu faço terapia há muitos anos, já antes de ter uma deficiência, não por razão nenhuma e por todas do mundo, porque eu acho que é mesmo importante nós tratarmos da nossa saúde mental, percebermos quais são as nossas fragilidades, como é que nós nos podemos fortalecer e depois, sem dúvida, diria para procurarem pares, ou seja, procurarem referências como a Associação Salvador, onde podem encontrar outras pessoas com deficiência, como o Instagram, onde facilmente encontram outras pessoas com deficiência, até de outras partes do mundo. Eu lembro-me de estar no centro de reabilitação e não conhecer ninguém com deficiência e só encontrei 2 mulheres no Brasil, que foi a Tabata Country, que é uma atriz super conhecida, e na altura a Jéssica, não me lembro do último nome, mas é uma atleta. E eu lembro-me de lhes mandar mensagem porque tinha imensas dúvidas sobre sondas, sobre como é que eu ia fazer para conduzir e eu mandei-lhes mensagem, eles responderam e foi super útil para mim. Portanto, procurem referências, procurem pares, porque é mesmo importante não se isolarem e perceberem que há mais vida para além do que nos dizem que é a vida da pessoa com deficiência. Tu nunca sentiste ou nunca tiveste essa tendência também para te isolares, mas há muitas pessoas que dependem das condições e das circunstâncias se isolam e todos nós temos nos nossos momentos também de recolhimento, mas que mensagem é que tu gostarias de deixar também a essas pessoas que estão mais recolhidas? Eu gostava de deixar uma mensagem realista, que eu sei que às vezes muitas vidas é muito difícil, é muito fácil nós dizermos não se isolem, mas a verdade é que às vezes a pessoa vive numa casa que não é acessível, não tem qualquer tipo de possibilidade de sair da casa, não tem trabalho, é dependente dos familiares, muitas vezes os familiares também são capacitistas. Portanto, o que eu diria é, dentro das vossas possibilidades, mais uma vez, tentem procurar referências e tentem procurar alguma representatividade com pares. Falem com outras pessoas com deficiência, falem com associações. Nós vamos ter aqui episódios onde vamos falar do emprego e de pessoas que vos pediram ajuda para arranjar emprego. Peçam ajuda, não tenham problema de pedir ajuda para tentarem garantir a vossa autonomia financeira. Informem sobre a vida independente, sobre a questão da assistência pessoal, que também é muito importante. Sobretudo, não desistam. Eu sei que isto é um bocadinho difícil no dia-a-dia, quando estamos um bocado numa fossa, não é? Mas acho que é importante não desistir e não ter medo. Eu falo muito da imposição de ajuda que as pessoas nos fazem diariamente, mas isto não quer dizer que nós não devemos pedir ajuda. Nós devemos pedir ajuda sempre que necessitarmos dela e eu acho que há cada vez mais pessoas com deficiência a expor-se também e a expor-se publicamente e, portanto, procurem essas referências, procurem ajuda em associações ou em pessoas individuais para poderem fazer mais, digamos assim. Não, isso eu acho que é mesmo muito, muito relevante e o papel também da sociedade e do apoio coletivo em toda esta matéria é mesmo muito importante. O que é que tu achas que faz falta também ainda mudar para que a nossa sociedade também olhe para este tema da deficiência de uma forma mais natural e mais humanista? Pois. Eu acho que é visibilidade, ou seja, cada vez mais as pessoas com deficiência têm que ter visibilidade, porque, sei lá, eu olho muito, por exemplo, à minha família agora, que não temos ninguém com deficiência para além de mim. Para toda a minha família já é uma coisa natural, não é? Porquê? Porque convivem diariamente comigo. Claro. Portanto, eu acho que a presença e a visibilidade das pessoas com deficiência é o melhor combatente, digamos assim, de todas estas barreiras. Agora, nós para termos visibilidade de pessoas com deficiência, as pessoas têm que conseguir ocupar espaços e nós não conseguimos ocupar espaços. Portanto, o que é que tem que mudar? Eu acho que tem que mudar a legislação, que tem que ser mais apertada, tem que haver mais fiscalização, tem que haver mais pressing, ou seja, não pode ser pela boa vontade das pessoas que as coisas vão mudar, tem que haver de facto uma legislação para que depois se criem espaços onde as pessoas com deficiência possam estar, sejam eles espaços físicos, mas também espaços mais simbólicos, não é? Digamos assim, e que depois a sociedade nos possa ver naturalmente. Existem até alguns estudos, não com pessoas com deficiência, mas com migrantes, que provam que o contacto é de facto a melhor forma de eliminar preconceitos. Se nós não contactamos, nós achamos que é tudo um bicho de 7 cabeças e que as pessoas são quase uma entidade. E, portanto, mas para esse contacto existir tem que haver acessibilidade e, portanto, a legislação também tem que mudar.
E vocês Esse é um estão a fazer caminho por muito isso, não é? importante. Exatamente. Mas temos que se ter todos unidos e Sim. todos com muita força, porque de facto, se não tivermos essa pressão, se não fizermos essa pressão sobre a nossa sociedade, as coisas demoram ainda mais tempo. Catarina, vou agora fazer-te a pergunta que todos os nossos convidados vão responder também ao longo desta temporada. Se tivesse o poder de decisão absoluto, qual seria a primeira coisa que mudarias? Ou seja, em que ferida punhas o dedo? Olha, eu acho que punha... Eu queria... Talvez dissesse à cabeça as atitudes, não é, das pessoas, mas eu acho que isto mudaria de outra forma. Eu punha o dedo na ferida, efetivamente, do cumprimento das acessibilidades. Ou seja, se eu tivesse um poder absoluto, era tipo, agora absolutamente nada pode estar aberto se não for acessível. Isto era o máximo, porque ia ser tudo acessível e nós íamos estar mais na rua, íamos poder frequentar mais os sítios e as pessoas naturalmente iam ter que lidar connosco. Porque muitas pessoas estão em casa porque não conseguem sair de casa, não é porque nós não existimos. Portanto, se eu tivesse este poder absoluto, era amanhã, não sei como, tinha que estar tudo acessível. Podíamos dar o prazo de 1 ano, que seja, para as pessoas fazerem as obras, mas tinha que estar tudo acessível. Pronto, patrimónios históricos, podemos ver assim uma outra exceção, mas de resto tinha que estar tudo acessível, porque eu acho que isso ia trazer muito mais pessoas à luz, digamos assim, para que as pessoas nos pudessem ver, pudessem falar connosco. Mais uma vez parece que estamos a falar de uma espécie rara, não é? À parte, mas não é. E depois se naturalizasse a nossa presença. Acho que as atitudes mudariam com isso também. Era sobre dúvida. Sim. Muito, muito, muito importante isso. Catarina, olha, foi um enorme prazer falar aqui hoje contigo. Obrigada. É sempre muito bom, é sempre muito inspiradora. Este episódio não só marca o início deste podcast, mas também dá uma ideia de como é que nós podemos esperar, do que é que podemos esperar dos próximos episódios e dos próximos convidados que vamos ter aqui contigo. Pela minha parte, fico mesmo muito contente de ter aqui connosco e, sobretudo, de tu também seres a entrevistadora dos próximos convidados, que sei que têm histórias também de vida muito marcantes e, sobretudo, têm umas mensagens muito importantes também a passar. Por fim, só gostaria, tu já falaste de muitas coisas, mas alguma mensagem final que tu gostasses de deixar? Sim, eu acho que mais uma vez principalmente, até acho que deixo mensagens, obviamente para as pessoas com deficiência, fui deixando mensagens ao longo do podcast, mas para as pessoas sem deficiência, dizer que vocês não precisam de ter aquele pensamento de um dia posso ser eu. Podem, efetivamente, mas também podem não ser. E não é por isso que não têm que estar atentos para os assuntos ligados à deficiência, porque a acessibilidade, a inclusão é um assunto da sociedade, não é exclusivo das pessoas com deficiência. Até porque países e mundos acessíveis servem a toda a gente e não só a pessoas com deficiência. E nós todos, enquanto sociedade, tenhamos ou não tenhamos deficiência, deveríamos ter um cuidado e um papel mais ativo na promoção deste mundo acessível. Seja por uma atitude, seja porque tem o poder de mudar alguma legislação, seja porque tem o poder de mudar o vosso café ou a vossa escola, ou seja pelo poder que tenham de falar com os vossos filhos ou com os vossos pais sobre estes temas e de trazerem a diversidade também para cima da mesa. Portanto, não descurem esse papel tão importante individual que nós todos podemos ter. Olha, é mesmo muito importante. E, de facto, se todos pudéssemos fazer isso, era cada vez melhor para este caminho da inclusão e que a Associação tem feito também ao longo dos últimos 20 anos, mas que nunca chega tudo o que fazemos e por isso temos que estar sempre muito unidos e trabalhar todos também nesta área. Catarina, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também a todos os que nos ouviram. Este foi o primeiro episódio do Dedo na Ferida e temos a certeza de que esta temporada vem trazer conversas importantes e, sobretudo, transformadoras. Não percam o próximo episódio, onde a Catarina está à frente da conversa. Até lá. Obrigada. Obrigado, Catarina. Obrigada. Adorei.